Durante todo esse processo, a maior parte dele eu estava sedado, então eu não tinha noção, não tinha percepção do que estava acontecendo. Mas quando eu acordei, e aos poucos fui tomando consciência da situação, do quadro que eu estava, as complicações, os rins não estavam funcionando, os pulmões comprometidos, sessões de hemodiálise, o ventilador mecânico, sonda para todo lado. E vem o seguinte questionamento: por que Deus iria me tirar daquela situação? Já que o meu corpo não reagia, já que os médicos estavam fazendo tudo o que era possível, sabia que era só Deus para me tirar daquilo. E aí vem o seguinte problema, porque se trata de uma doença que ceifou tantas vidas, que levou tanta gente embora, e muita gente melhor do que eu, que gerava muitos mais frutos que eu, gente relevante, gente que já tinha exercido o ministério na nação, que já tinha impactado pessoas. Quando eu estava lá no CTI, a minha esposa chegou e disse que o pastor Drummond Lacerda, autor do livro Fora do Alcance das Crianças, eu li esse livro há poucos dias atrás, ele tinha falecido pelo mesmo problema. Entre tantos outros, tantos ministros, tantos pastores, cantores, cristãos, servos de Deus, tinham sido levados. E a pergunta que vem é: por que Deus vai me salvar se Ele não salvou tanta gente? Por que Deus salvaria alguém e não salva tantas outras pessoas? Existe um caminho para receber algo de Deus. Eu não sei que situação você está vivendo, não sei qual problema você vive, mas existe um caminho, um único caminho para você acessar aquilo que Deus tem para você. Se chama um coração quebrantado, a capacidade de se humilhar diante de Deus. Você não vai conseguir nada de Deus apontando para Ele as suas qualidades, os seus talentos, os seus dons. Não há merecimento quando a gente se aproxima de Deus. A gente não recebe nada porque merece. A gente recebe por graça e por misericórdia. E a gente alcança isso se quebrantando diante de Deus, se humilhando diante de Deus, mostrando para Deus as suas misérias. A tribo de Judá, em Israel, não tinha relevância nenhuma. Não tinha importância nenhuma, nada acontecia de bom na tribo de Judá. A tribo importante em Israel era a tribo de Levi, a tribo sacerdotal, a tribo de onde veio Moisés, Arão, Finéias e tantos outros. A tribo que se apresentava diante de Deus. Talvez a tribo de Benjamim tinha um exército bacana lá, homens habilidosos, guerreiros. Saul, primeiro rei de Israel, veio da tribo de Benjamim. A tribo de Judá não tinha nada de importante, até que surge Davi. Davi coloca a tribo de Judá no centro de Israel, no centro da atenção. Deus faz com Abraão um pacto eterno e promete a Abraão uma nação grande, uma nação grandiosa. Para Davi, Deus promete um trono eterno. Davi se torna o homem mais importante da história, porque ele encontrou em Deus um lugar exclusivo. O homem segundo o coração de Deus. E o que fez com que Davi alcançasse isso diante de Deus? Davi era um péssimo pai. Davi era um assassino, adúltero. Davi exterminou uma cidade inteira, com crianças, mulheres, para poder apagar os seus rastros. Se a gente olhar para Davi sem a ótica do cristão, a gente encontra um homem muito falho, muito pecador. E por que Davi alcança o lugar de homem segundo o coração de Deus? Simples, Davi se quebrantava diante de Deus, se humilhava diante de Deus. Davi não mostrava o quanto ele era importante, o quanto ele era relevante. Ele apenas dizia: Senhor, em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe.
O caminho para alcançar algo de Deus passa pela humilhação, passa por se prostrar. Você nunca vai vestir vestes de alegria, vestes de júbilo, sem antes se vestir de cinzas. E foi ali que eu me rasguei diante de Deus. Senhor, eu não tenho nada para oferecer, não tenho nada de importante. Se tem um propósito ou não, isso não é relevante agora, porque eu não tenho nada que outra pessoa não possa ter. Não tenho nada para dar em troca. Dependo de Ti e da Tua misericórdia. Só que aí acontece algo que é importante que você entenda isso. Quando você se rasga diante de Deus, e você se humilha diante de Deus, e você alcança a atenção de Deus, você chama a atenção de Deus para você, o Espírito Santo desce sobre você, e você se sente revestido, cheio de Deus, cheio do poder de Deus. E foi ali nesse momento que a minha esposa chegou e eu disse para ela: eu estou curado. Não estava curado, não estava nada, mas dentro de mim já havia a convicção de que eu tinha conseguido alcançar a graça, o favor imerecido do Senhor. É complicado falar isso hoje em dia, onde se prega tanto a autoafirmação, o mérito, o valor do ser humano, do indivíduo. Uma das coisas que chamou muito a minha atenção nessa igreja foi que na virada do ano, os líderes cristãos pelo mundo todo pregam a prosperidade, o triunfalismo, a vitória, a conquista. Nosso pastor pregou contra o pecado na virada do ano. Cheguei em casa e falei para minha esposa: a igreja é séria. Tenho nada contra você se olhar no espelho e dizer profeticamente para si mesmo que você tem valor, que você vai vencer, que você vai conquistar. Mas quando você se aproximar de Deus, nunca cometa esse erro. Chega diante de Deus reconhecendo as suas misérias, reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo os seus pecados. Você não é amado de Deus porque você tem valor. Você tem valor porque Deus te ama. Deus entregou o Filho dele por você, do jeito que você estava, morto em seus delitos e pecados. E através disso, você tem valor sim. Você é importante, você é valioso para Deus, porque Ele te ama. E aí quando você recebe esse amor, e você recebe esse revestimento, pode levantar as suas mãos e profetizar a sua bênção, profetizar a sua vitória, porque já está garantida por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Essa era a canção que o Felipe sempre pedia. Quando ele levantou a mãozinha ali, era essa música que a gente estava cantando lá. Você pode adorar com a gente. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Você pode louvar com mais força, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louve ao Senhor com suas palmas.